Minha irmã tentou sequestrar minha filha da escola depois de perder a herança. Sabe aquela irmã que sempre foi a queridinha da família e podia fazer qualquer coisa? A minha achou que seria engraçado humilhar minha filha de 15 anos na frente de todo mundo, chamando ela de mal vestida e sem futuro. Meus pais riram junto, como sempre, mas minha avó se levantou, olhou para todos com aquele sorriso gelado e anunciou uma coisa que fez minha irmã perder a cor do rosto completamente. Tem um tipo de silêncio que só existe em festas de família. Não é o silêncio confortável. É aquele onde todo mundo está esperando alguém começar algo. Eu estava encostada na parede da sala de jantar da casa dos meus pais, segurando uma taça de vinho que nem estava bebendo de verdade, só fingindo que tinha algo para fazer com as mãos. A festa era em homenagem aos 50 anos de casamento dos meus avós. 50 anos. Meio século de marriage, como minha avó gostava de dizer, misturando inglês quando queria soar sofisticada. Minha filha, Sofia, estava sentada no sofá menor, meio encolhida, os fones de ouvido pendurados no pescoço. Ela tinha 15 anos, e aquela postura de quem sabia que não pertencia ali, mas tinha sido arrastada mesmo assim. Usava uma calça jeans que ela mesma tinha customizado com tinta para tecido, desenhos abstratos nas laterais das pernas. Um trabalho minucioso que tinha levado semanas. A blusa era uma que ela tinha comprado num brechó, e reformado completamente, cortado, costurado de novo, adicionado bolsos assimétricos. Minha irmã, Renata, entrou na sala como sempre entrava em qualquer lugar, como se a luz natural devesse seguir ela. Cabelo perfeitamente escovado, maquiagem impecável, aquele tipo de roupa que grita caro, sem precisar de etiqueta aparente. Atrás dela, o marido Fernando e os 2 filhos, Caio e Melissa, ambos vestidos como se fossem posar para a revista. Renata me viu e sorriu. Aquele sorriso que parece caloroso, mas você sabe que tem espinhos escondidos. Marina, ela disse abrindo os braços. Você veio! Como se fosse opcional. Como se eu não tivesse recebido 3 ligações da minha mãe me lembrando que seria muito feio se você não aparecesse. Dei um meio abraço nela, rápido, educado, vazio. Claro que vim, eu disse. Renata olhou para o sofá onde Sofia estava, e o sorriso dela mudou. Ficou menor, mais afiado. Oi, Soso, ela disse, usando um apelido que ninguém nunca tinha usado e que obviamente deixava Sofia desconfortável. Sofia levantou os olhos, murmurou um oi baixinho. Renata olhou para a roupa dela. Olhou de um jeito muito específico. Aquele olhar de escaneamento que algumas mulheres fazem, de cima para baixo, analisando, julgando, catalogando falhas. Que criativo, Renata disse, apontando para os desenhos na calça. Você que fez? Sofia assentiu, meio insegura. Que fofo, Renata continuou. E a palavra fofo saiu da boca dela como se fosse sinônimo de patético. Você tem um talento diferente. Ela não disse talento ruim. Não precisou. O Tom fez o trabalho. Caio, o filho dela de 17 anos, riu baixinho. Melissa estava no celular, mas deu aquele sorrisinho de canto de boca que significa: eu concordo com o que está acontecendo aqui. Senti Sofia se encolher ainda mais no sofá. Vi os ombros dela curvarem para dentro. Respirei fundo. Não ia explodir. Não aqui. Não agora. Sofia trabalhou muito nisso. Eu disse, voz firme mas controlada. Renata virou para mim com aquela expressão de: nossa, você é tão sensível. Eu sei! Por isso eu disse que é fofo! Ela respondeu toda a inocência fabricada. Minha mãe apareceu da cozinha nesse momento, carregando uma travessa, e imediatamente focou em Renata. Renata, querida, você trouxe o vinho que eu pedi? Renata acenou com a mão. Claro, mãe. 3 garrafas. As boas. Não aquelas que a Marina costuma trazer. Pronto. Aí estava. A primeira alfinetada direta em mim. Minha mãe riu. Aquela risada rápida, nervosa, que ela sempre dava quando Renata dizia algo maldoso, mas verdadeiro na cabeça dela. Ah, Renata. Foi tudo que ela disse. Não, Renata, que grosseria. Não, não seja assim com sua irmã. Só, ah, Renata. Como se fosse uma criança travessa em vez de uma adulta de 42 anos sendo cruel de propósito. Eu bebi um gole do vinho, o ruim que eu tinha trazido. A festa continuou. Comida foi servida. Pessoas conversaram. Meu pai fez um brinde longo e sentimentalista sobre amor e compromisso, enquanto minha avó sorria educadamente e meu avô parecia estar dormindo de olhos abertos. E então aconteceu. Estávamos todos na sala de jantar, espremidos ao redor da mesa grande. Sofia estava sentada entre mim e uma tia distante. Renata estava do outro lado, com Fernando e os filhos. Alguém perguntou sobre os planos de Sofia para a faculdade. Uma pergunta inocente. Normal. Sofia respondeu, voz baixa, mas firme. Eu quero estudar design de moda. Quero trabalhar com roupas sustentáveis, upcycling, essas coisas. Houve um silêncio. E... Então Renata soltou uma risada. Alta. Estridente. Design de moda. Ela repetiu,
como se tivesse ouvido a coisa mais absurda do mundo. Soso, você sabe que isso é complicado, né? Tipo, é um mercado muito difícil. E tipo, você realmente acha que tem o perfil pra isso? Sofia piscou confusa. Perfil? Renata fez um gesto vago com a mão. Sabe, networking, aparência, presença. Você é meio tímida demais pra esse mundo, não acha? Meu estômago apertou. Renata, eu comecei. Mas ela não parou. E tipo, não quero ser má, mas suas roupas. Ela apontou pra calça de Sofia. Elas são charmosas. Sim, mas não são exatamente moda de verdade, sabe? É mais tipo artesanato. A palavra artesanato saiu com tanto desprezo que podia ter sido um insulto em outro idioma. Sofia ficou vermelha. Não de raiva. De vergonha. Caio riu alto. É verdade. Tipo, isso aí parece que você fez no ensino fundamental. Melissa levantou os olhos do celular só para acrescentar. É tipo aqueles projetos de feira de ciências. Renata deu uma risadinha, meio sem graça, mas não corrigiu os filhos. Não disse nada. Minha mãe estava em silêncio. Meu pai também. Olhando. Apenas olhando. Senti Sofia tremer ao meu lado. E foi aí que minha avó colocou o garfo na mesa. Não bateu. Não fez barulho. Apenas colocou. Mas todo mundo olhou. Minha avó não era uma mulher grande. Ela tinha 1,58 m, magra, cabelo grisalho sempre preso num coque baixo. Mas quando ela te olhava, parecia maior. Parecia mais. Renata, ela disse, voz calma. Você acabou de insultar sua sobrinha na frente de toda a família. Renata piscou, surpreendida. Eu só estava sendo honesta, vó. Honestidade sem gentileza é crueldade, minha avó disse. E você sabe disso. O rosto de Renata ficou vermelho. Eu não quis. Sim, você quis. Minha avó cortou. E os seus filhos riram porque você permitiu. Silêncio pesado. Minha avó olhou para Sofia. Sofia, querida, me mostra essa calça de perto. Sofia hesitou. Depois se levantou devagar. Minha avó analisou os desenhos, tocou no tecido, examinou as costuras. Você fez isso sozinha? Ela perguntou. Sofia assentiu. Sem ajuda? Só com tutoriais do YouTube. Minha avó assentiu impressionada. O trabalho é limpo. As proporções estão boas. Você tem olho para detalhe. Ela olhou para Renata. Isso não é artesanato. É design. E se você não consegue ver a diferença, talvez seja porque você nunca criou nada na vida. Renata ficou boquiaberta. Vó. Ela começou, voz aguda. Isso é injusto. O que é injusto? Minha avó disse. Ainda calma, ainda firme. É humilhar uma criança na mesa de jantar porque você precisa se sentir superior. Meu pai limpou a garganta. Mãe, acho que isso é... Silêncio, Paulo. Minha avó disse, sem nem olhar para ele. Meu pai fechou a boca. Minha avó se levantou. Tem uma coisa que eu ia anunciar hoje. Ia esperar a sobremesa, mas acho que agora é um momento melhor. Meu coração começou a bater mais rápido. Vocês sabem que eu tenho um ateliê, que eu trabalho com costura há 50 anos, que eu construí uma clientela, uma reputação. Todo mundo sabia. Minha avó tinha um negócio pequeno, mas respeitado. Costurava sob medida para pessoas que pagavam bem. Vestidos de festa, ternos, peças exclusivas. Eu estou ficando velha, ela continuou. E estava pensando no que fazer com tudo isso quando eu não puder mais trabalhar. Renata se endireitou na cadeira, os olhos brilhando. Eu pensei em passar pro Paulo, minha avó disse, olhando pro meu pai. Mas ele nunca se interessou. Pensei em dividir entre as netas. O sorriso de Renata começou a se formar. Mas depois do que eu vi hoje, minha avó continuou. Mudei de ideia. O sorriso morreu. Eu vou deixar tudo para Sofia. O silêncio foi absoluto. Renata ficou branca, depois vermelha, depois roxa. O quê? Ela gritou. Ela tem talento, minha avó disse simplesmente. Ela tem interesse. Ela tem respeito pelo trabalho. E diferente de você, Renata, ela não humilha as pessoas por prazer. Você não pode fazer isso. Renata estava de pé agora, voz estridente. Isso é ridículo. Ela é uma criança. Ela é a única nesta sala que realmente entende o que eu faço, minha avó disse. E o testamento já está feito. Foi assinado semana passada. O caos começou. Renata gritava. Fernando tentava acalmá-la. Minha mãe estava pálida, olhando entre minha avó e Renata como se não soubesse de que lado ficar. Meu pai parecia furioso, mas contido. E Sofia? Sofia estava chorando. Quieta, silenciosa. Lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela tentava processar o que acabara de acontecer. Peguei a mão dela e apertei. E pensei, agora vai começar de verdade. O caminho de volta para casa foi silencioso. Sofia estava no banco do passageiro, olhando pela janela, os fones de ouvido nos ouvidos, mas sem música tocando. Eu sabia porque conhecia aquele olhar distante dela. Você tá bem? Perguntei,
mesmo sabendo que era uma pergunta idiota. Ela tirou um fone. Eu não pedi isso. Eu sei. A vovó não precisava fazer aquilo por minha causa. Parei no sinal vermelho e olhei para ela. Sofia, olha para mim. Ela virou, os olhos ainda vermelhos. Sua avó não fez aquilo por você. Ela fez aquilo por causa delas. Da Renata, da minha mãe, de todo mundo que ficou ali sentado assistindo você ser humilhada e não fez nada. Mas agora elas vão me odiar mais ainda. Segurei a mão dela. Elas já te odiavam, amor. Você só não era importante o suficiente para elas demonstrarem abertamente. Agora você é. Ela soltou uma risada molhada, meio triste. Que ótimo. Vai ficar pior antes de melhorar. Eu disse, sendo honesta. Mas eu vou estar aqui. E sua avó também, tá bom? Ela assentiu. E eu estava certa. Ficou muito pior. A primeira ligação veio 2 horas depois que chegamos em casa. Era minha mãe. Atendi no 3º toque. Marina. Voz fria. Controlada. Precisamos conversar. Sobre? Sobre o que aconteceu hoje. Sobre sua avó. Sobre... tudo isso. Suspirei. Mãe. A vovó é adulta. Ela faz o que quer com as coisas dela. Ela está sendo manipulada. Minhas sobrancelhas subiram. Por quem? Por você. Obviamente. Ri. Não pude evitar. Foi uma risada curta, seca, descrente. Você acha que eu manipulei a vovó? Você sempre foi ciumenta da Renata, minha mãe disse. E a convicção na voz dela era assustadora. Desde criança. Você nunca aceitou que ela que ela sempre teve mais facilidade para tudo. Facilidade, repeti, sentindo a raiva começar a ferver. Ou tratamento preferencial? Não começa, Marina. Não, mãe. Vamos começar. Você acabou de me ligar para me acusar de manipular uma mulher de 73 anos porque ela decidiu não deixar o negócio dela para a filha, que passou 15 anos ignorando o trabalho dela e mais 15 zombando de quem se interessava. Silêncio do outro lado. Sua irmã está arrasada, minha mãe disse finalmente, chorando, desolada. Ela humilhou minha filha na frente de todo mundo. Foi uma brincadeira. Mãe, minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Se você liga de novo para me acusar de alguma coisa, eu vou desligar. E da próxima vez não vou atender. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Renata esperou 3 dias. 3 dias de silêncio absoluto. Depois explodiu. Ela apareceu na minha casa sem avisar. Eu estava trabalhando em casa, num projeto de design gráfico que tinha prazo apertado, quando a campainha tocou insistentemente. 5 vezes. 6. 7. Olhei pela janela e vi o carro dela. Um SUV preto, reluzente, caro demais para fazer sentido. Abri a porta, mas não destrancei a grade de proteção. O que você quer, Renata? Ela estava diferente. O cabelo ainda perfeito. A roupa ainda cara. Mas o rosto estava tenso, cansado, raivoso. Precisamos conversar. Não, não precisamos. Sim, precisamos. Ela deu um passo mais perto da grade. Você precisa fazer a vovó mudar de ideia. Eu não tenho esse poder. Claro que tem! Ela praticamente gritou. Você ficou enchendo a cabeça dela. Você e aquela menina mimada sua. Senti meu corpo inteiro ficar rígido. Cuidado com o que você vai dizer. Ou o quê? Renata riu. Histérica. Você vai fazer o quê, Marina? Você sempre foi a fraca, a que abaixava a cabeça, a que aceitava tudo. E você sempre foi a cruelzinha protegida, eu rebati. A que podia fazer o que quisesse porque mamãe e papai nunca te corrigiram. Eu mereço aquele ateliê, ela gritou. Eu sou a filha mais velha. Eu tenho direito. Você nunca costurou uma linha na vida. Isso não importa. É questão de família, de respeito, de dinheiro. Eu cortei. É sobre dinheiro, Renata. Sempre foi. Ela ficou em silêncio por um segundo. Então sussurrou, perigosamente baixo. Você vai se arrepender disso. Sai da minha casa. Isso não vai ficar assim. Renata, sai. Agora. Ela ficou me encarando por mais 10 segundos. Depois virou e saiu, batendo a porta do carro com força. Tranquei a porta. Fechei as cortinas. E salvei a gravação da campainha eletrônica. Porque eu sabia. Eu sabia que ela não ia parar. Uma semana depois, começaram as mensagens no grupo da família. Renata criou um grupo novo, sem mim, mas uma prima mais distante, Júlia, me mandou prints. Renata. Gente, preciso de ajuda. A vovó não está bem. Ela tá sendo influenciada pela Marina e não tá tomando decisões racionais. Minha mãe. Eu também tô preocupada. Ela nunca faria algo assim normalmente. Tia Vera. O que aconteceu exatamente? Renata. Ela mudou o testamento. Deixou tudo pra Sofia, a filha da Marina. Uma menina de 15 anos que nem sabe costurar direito. Eu bufei lendo aquilo. Tia Vera. Mas a vovó não tá com Alzheimer nem nada, né? Renata. Não oficialmente. Mas ela tá velha. Vulnerável. E a Marina sabe disso. Prima Carla. Isso é sério.
Vocês deveriam falar com um advogado. Renata. Já falei. Ele disse que se conseguirmos provar que ela não estava em pleno uso das faculdades, podemos contestar. Mandei os prints para minha avó. Ela leu. Suspirou. E então disse algo que me surpreendeu. Deixa ela tentar. Vó? Marina. Eu fiz exames médicos na semana passada. Completos. Cognitivo, neurológico, tudo. O advogado sugeriu, justamente por isso. Ela sorriu. Deixa ela gastar dinheiro tentando me declarar incapaz. Vai ser divertido. Minha avó era assustadora às vezes. Renata de fato tentou. 2 semanas depois, recebemos uma notificação judicial. Ela estava pedindo uma avaliação psiquiátrica da minha avó, alegando suspeita de coerção e incapacidade mental. O processo foi rápido. Humilhante para ela, não para minha avó. Minha avó foi avaliada por 2 psiquiatras diferentes. Ambos atestaram capacidade mental plena. Memória excelente. Raciocínio lógico perfeito. Sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer outra condição. O juiz leu os laudos, olhou para Renata e para o advogado dela e disse: pedido negado. Testamento válido. Custas processuais por conta da requerente. Renata saiu do fórum chorando. Eu não estava lá. Mas Júlia estava. Ela me contou tudo. E então Renata fez algo que eu não esperava. Ela foi atrás de Sofia. Sofia estava saindo da escola quando Renata apareceu. Eu só soube porque a diretora me ligou, voz preocupada. Senhora Marina, a senhora conhece uma mulher chamada Renata? Meu estômago despencou. Sim, é minha irmã. Por quê? Ela tentou retirar Sofia da escola hoje. Disse que era uma emergência familiar. Ela fez o quê? Nós não deixamos, obviamente. Sofia não estava na lista de pessoas autorizadas. Mas ela ficou insistindo. Ficou meio alterada. Tivemos que pedir para ela se retirar. Desliguei e dirigi até a escola em tempo recorde. Sofia estava na secretaria, pálida, abraçada à mochila. Mãe, ela disse quando me viu, e a voz dela tremeu. Abracei ela forte. Tá tudo bem, eu tô aqui. Ela disse que precisava falar comigo, que era sobre a vovó, que era urgente. O que mais ela disse? Sofia engoliu seco. Que eu tava destruindo a família. Que eu não merecia nada do que a vovó tava me dando. Que eu era uma interesseira. Senti a raiva subir pela minha garganta como ácido. Vamos pra casa, eu disse. Agora. No carro, liguei pra minha avó. Ela foi atrás da Sofia. Silêncio. Depois. Onde? Na escola. Tentou tirar ela de lá. Outro silêncio. Quando minha avó falou de novo, a voz estava gelada. Isso acabou de passar do limite. Minha avó não fazia ameaças vazias. No dia seguinte, o advogado dela entrou com uma medida protetiva. Renata, Fernando, Caio e Melissa foram proibidos de se aproximar de Sofia. 50 metros de distância mínima. Proibidos de contato por telefone, redes sociais, qualquer meio. Renata recebeu a notificação e, de acordo com Júlia, teve um ataque. Gritou. Chorou. Disse que era perseguição. Mas o juiz foi claro. A menor está sendo assediada. A medida é procedente. E então minha avó fez algo mais. Ela procurou os clientes antigos dela. As pessoas que tinham comprado roupas ao longo de 50 anos, especialmente as influentes, e começou a contar a história. Não toda a história. Apenas o suficiente. Estou passando meu negócio para minha bisneta, que tem talento real. Mas a família está tentando impedir, por pura ganância. Em 2 semanas, Renata começou a perceber. Convites cancelados, amigas que pararam de responder, o clube que de repente não tinha mais vagas para o filho dela. Porque minha avó conhecia gente, gente com poder, gente que respeitava ela. E Renata? Renata era só a filha mimada de uma cliente. 3 meses depois, Renata tentou uma última cartada. Ela apareceu na minha casa de novo, dessa vez sem gritar. Ela estava diferente. O cabelo ainda arrumado, mas não perfeito. A roupa ainda boa, mas não nova. O rosto cansado. Marina, ela disse voz baixa. Por favor, eu só quero conversar. Você tem uma medida protetiva contra você. Eu sei. Eu não vim falar com a Sofia. Eu vim falar com você. Suspirei. 2 minutos. Ela assentiu. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível. Com você. Com a Sofia. Você foi. Eu tava com raiva. Eu me sentia no direito, sabe? A vida inteira eu fui tratada como se eu merecesse tudo. E aí, de repente, eu não merecia mais nada. E você acha que isso justifica o que você fez? Não. Ela balançou a cabeça. Não justifica. Eu tô pedindo desculpas. De verdade. Olhei pra ela. Procurei sinceridade. Procurei arrependimento real. E vi cansaço. Vi derrota. Mas não vi mudança. Renata, eu disse calmamente. Você não tá pedindo desculpas porque se arrepende. Você tá pedindo desculpas porque perdeu. Ela piscou. Isso não é... É sim.
Se a vovó tivesse deixado tudo pra você, você estaria rindo de mim até hoje. Você só tá aqui porque as consequências finalmente chegaram. Eu perdi tudo. Marina! Ela explodiu. Meus amigos me evitam. O Fernando tá bravo comigo o tempo todo. Os meninos estão sendo excluídos de tudo. E você acha que é injusto? Eu era a filha mais velha, ela gritou. Eu merecia. Você não merecia nada, eu disse firme. Ninguém merece nada só por existir, Renata. As coisas não funcionam assim. Ela ficou ali, tremendo de raiva, e então disse baixinho: Eu te odeio. Eu sei. Eu respondi. Agora sai da minha casa. Ela foi embora. E eu nunca mais a vi. 2 anos depois. Sofia tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio, e 3 vezes por semana. Depois da aula, ia pro ateliê da minha avó. Não para herdar ainda. Para aprender. Minha avó ensinava ela tudo. Costuras, modelagem, tecidos, como falar com clientes, como precificar, como fazer um negócio funcionar sem perder a alma. Sofia floresceu. Ela era ainda quieta, ainda focada. Mas tinha uma confiança nova. Uma certeza de que o trabalho dela tinha valor. Ela se inscreveu em 3 faculdades de moda. Foi aceita nas 3. Escolheu a melhor. No dia que o resultado saiu, minha avó fez um jantar. Só nós 3. Simples. Massa, salada, vinho, suco para Sofia. Eu tô orgulhosa de você, minha avó disse, olhando para Sofia. Sofia sorriu. Eu não teria conseguido sem você. Você teria, minha avó disse. Talvez tivesse demorado mais. Mas você teria. Porque você tem algo que a maioria das pessoas não tem. O quê? Você não desiste. E você não precisa humilhar ninguém para se sentir importante. Sofia ficou vermelha, mas sorriu. Renata. Júlia me contava às vezes, quando a gente se encontrava por acaso. Renata e Fernando se divorciaram. Ele cansou de bancar o estilo de vida que ela insistia em manter, mesmo sem dinheiro. Ela teve que vender o carro, a casa, as bolsas. Caio e Melissa viraram adolescentes ressentidos que culpavam todo mundo, menos a mãe, pela queda da família. Renata tentou abrir um negócio, uma loja de roupas. Faliu em 8 meses. Tentou virar influencer. Não deu certo. Tentou vender cosméticos em esquema de pirâmide. Perdeu dinheiro. Meus pais ficaram do lado dela até o fim, porque era mais fácil culpar a filha que confrontou do que a filha que sempre foi cruel. Mas pararam de me ligar. Pararam de cobrar visitas. E eu? Eu não senti falta. No dia da formatura da Sofia, 3 anos e meio depois daquela festa horrível, minha avó estava na primeira fileira. Eu estava ao lado dela. Sofia subiu no palco, recebeu o diploma, e quando olhou para a plateia, seus olhos brilharam. Não de lágrimas, de realização. Depois da cerimônia, fomos as 3 num café pequeno, chique, silencioso. Vó, Sofia disse, mexendo o cappuccino. Eu tava pensando, quando eu terminar a faculdade, eu quero trabalhar com você. De verdade. Não só herdar, quero construir junto. Minha avó sorriu. Aquele sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. Eu adoraria. E então ela olhou para mim. Você fez um bom trabalho, Marina. Senti minha garganta apertar. Eu só tentei proteger ela. Você fez mais que isso. Você ensinou ela a ter dignidade, a não aceitar migalhas, a não abaixar a cabeça. Segurei a mão dela. Você também ensinou. Nós 3 ensinamos umas às outras, minha avó disse. E naquele momento, naquele café pequeno, com minha filha sorrindo e minha avó segurando minha mão, eu percebi algo. Renata não perdeu porque ficou sem dinheiro. Ela perdeu porque nunca teve o que realmente importava. E nós? Nós ganhamos. Essa história nos mostra algo que muita gente esquece. Nem todo conflito familiar precisa ser resolvido com reconciliação. Às vezes, a solução mais saudável é o distanciamento. Marina não precisou gritar, fazer escândalo ou revidar na mesma moeda. Ela simplesmente protegeu sua filha e deixou que as consequências naturais fizessem o trabalho. Renata passou a vida inteira acreditando que merecia tudo sem trabalhar por nada. E quando o mundo finalmente cobrou a conta, ela não tinha nada de real para sustentar a queda. Não tinha habilidades, não tinha caráter, não tinha relacionamentos verdadeiros. Apenas uma fachada cara que desmoronou no primeiro vento forte. Enquanto isso, Sofia, a menina que foi chamada de sem futuro, construiu algo sólido, porque ela aprendeu desde cedo que o valor de uma pessoa não está no quanto ela ostenta, mas no quanto ela cria, no quanto ela cresce, no quanto ela respeita o próprio trabalho e o dos outros. A verdadeira vingança de Marina não foi destruir a irmã. Foi criar uma filha que nunca vai precisar humilhar ninguém para se sentir importante. E essa, talvez, seja a maior vitória que alguém pode ter contra uma família tóxica. Quebrar o ciclo. Não repetir os erros. Não passar adiante a crueldade. Porque no final, Renata não perdeu por causa da avó. Ela perdeu por causa dela mesma. E Marina não ganhou por causa de herança. Ela ganhou porque escolheu ser diferente. E você?
Já teve que escolher entre manter a paz e proteger quem você ama? Deixa aqui nos comentários. E se essa história te fez refletir, se inscreve no canal para mais histórias como essa.